Olá pessoal, esse é o canal Química em Foco, Biscoitinho do Binho, e nosso assunto de hoje é concentração comum. Fala pessoal, bem-vindo ao canal Química em Foco, Biscoitinho do Binho, e essa é a nossa videoaula sobre concentração comum, iniciando as nossas unidades de concentração. Então, o que vem a ser concentração comum? Concentração comum é a razão entre a massa do soluto e o volume da solução. Muito bem, a gente vai representar a concentração comum como C. Então, C é a razão entre a massa, que é o M, e o V, que é o volume, certo? Então, a gente pode afirmar, então, ali, ó, C é igual a M sobre V. Vamos colocar aqui, ó, vamos dar o nome aos bois direitinho. Então, vamos lá. O M é a massa. A massa. Massa, normalmente em concentração comum, massa em grama. O volume, normalmente em concentração comum, o volume é dado em litro, certo? Então, a unidade de concentração comum, normalmente, eu digo normalmente porque pode vir em outras unidades, certo? Mas, normalmente, a unidade de concentração comum, se você está dividindo a massa pelo volume, melhor, a massa em grama e o volume em litro, a unidade, grama por litro. Olha, gente, uma coisa importante, tá? A gente pode representar grama por litro assim também, ó, grama vezes litro menos 1. Toda vez que aparecer vezes alguma coisa menos 1, quer dizer que é pela aquela coisa, tudo bem? Então a gente lê assim, grama por litro, quando tiver elevado a menos 1, sacou? Não esquece que é de fundamental importância que você saiba disso. Mas, Binho, você falou que a unidade é em grama por litro. Pode vir em outra unidade? Pode. Não é muito comum, mas pode, tá? Grama por mililitro, miligrama por litro, miligrama por mililitro. Muito bem, mas a forma de resolver os problemas, ou seja, resolver as questões, basicamente é a mesma, certo? Muito bem. Vamos calcular o valor da concentração expressa em grama por litro, logo é grama por litro, para só mais uma coisa que o tio não pode deixar de falar. Esse C não é de concentração, esse C é de comum. Você não pode esquecer disso. Esse C é de comum, beleza? Porque concentração pode ser comum, pode ser molar, podem ser vários tipos de concentração. Então, o aluno, normalmente, quando a gente fala assim, calcule a concentração, ele pensa logo no C e põe M sobre V. Não é assim, não é assim. Concentração comum é o C, ou concentração em grama por litro é o C. Você entendeu, indivíduo? Eu tenho certeza que sim. Vamos lá. Então, letra A, 20 gramas de NaCl em 2 litros de solução. Como é que a gente faz? Bom, se a concentração comum é C é igual a M sobre V, perdão, M sobre V, então isso implica dizer que a minha concentração comum, ela vai ser igual ao quê? Qual é a massa de soluto que ele me dá? A massa é 20, certo? 20 gramas. Qual é o valor em litro que ele me dá? Então aqui, ó, é 2 litros, ou seja, já está em grama, já está em litro. Então, muito fácil, Binho. Isso aqui vai ser igual a 10 gramas por litro. Muito bem. 10 gramas por litro é o valor da minha concentração comum na letra A. Acabou, Binho? Acabou. Vamos para a letra B. 1,4 gramas de KOH em 200 ml de solução. Muito bem. A minha concentração comum é massa por volume. Isso implica dizer que a minha concentração comum vai ser igual a... Quanto é que é a massa que ele me deu? A massa que ele me deu é 1,4 grama. Qual é o volume que ele me deu? 200 ml. Opa! 200 ml equivale a quanto em litros? Eu costumo dizer para o meu aluno assim, se você vai no McDonald's, por exemplo, e compra um lanche médio, lá a Coca-Cola, eu acho que já até mudou, mas antigamente era meio litro, 500 ml. Quando não era refil, 500 ml. E 500 ml é a mesma coisa que meio litro, 0,5 litro. Se 500 ml é 0,5 litros, 400 ml é quanto? 0,4 litros. 300 ml é quanto?
0,3 litros, certo? Então, 200 ml é igual a quanto? 0,2 litros. Muito bem. Aqui o que a gente pode fazer para facilitar a nossa conta? A gente pode multiplicar por 10 em cima e 10 embaixo. Multiplicando por 10 em cima e 10 embaixo, o que vai dar? 14 divididos por 2. E 14 divididos por 2 é a mesma coisa que 7 grama por litro. Eu vou escrever o grama por litro dessa vez. Assim, G vezes L menos 1. Então tá aqui, ó. Vamos lá. Na letra C nós temos 6 gramas de HCl em 30 centímetros cúbicos de solução. Ih, binho, centímetro cúbico, não gostei não curti. Vamos ver? Aqui, ó, a concentração comum é igual a massa divididos pelo volume. Isso implica dizer que a minha concentração comum vai ser igual ao quê? Qual é a massa que ele me deu, indivíduo? A massa que ele me deu foi 6 gramas. Então, 6 divididos por centímetro cúbico. Centímetro cúbico, meus amores, é a mesma coisa que mililitro. Binho, eu preciso saber disso? Precisa, indivíduo. Como precisa, tá? Então, aqui, 30 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 30 ml. Então, você lembra? Se a Coca-Cola do McDonald's de 500 ml é 0,5, 400 ml é 0,4. 300 ml é 0,3. Mas aqui é 30 ml. Se 300 ml é 0,3, então 30 ml é 0,03, certo? Mudar de lado aqui. Então vai ficar 0,03. Então o que eu vou fazer aqui para facilitar a minha vida? Para tirar essas casas, eu vou multiplicar por 100 embaixo e 100 em cima, tudo bem? Lembra que se multiplicar por um mesmo valor, tanto o numerador quanto o denominador, não muda, certo? A fração. Então vai ficar o quê? Se eu multiplicar por 100 embaixo, isso vai ser igual a 3, não é isso? E se multiplicar por 100 em cima, vai ficar 600, certo? E 600 divididos por 3 vai ser igual a 200 grama por litro. Eu tenho certeza que você está entendendo muito bem, Capadócio. Vamos contigo. Na letra D, ele me deu mol, 0,08 mol de H2S em 20 ml de solução. E agora? Muito bem, a fórmula não muda. Aqui, ó, o C é igual a M sobre V. Mas dessa vez eu não tenho M, eu tenho mol. Logo, o que eu preciso fazer? Passar isso daqui para mol, para grama, perdão. Passar isso daqui para grama. Como é que eu faço para passar isso aí para grama? A gente vai fazer assim, ó. Muito bem, vamos na tabela periódica e vamos medir qual é a massa do H2S. A massa, não é isso, molecular do H2S. Ninguém precisa decorar isso, tá? O problema fornece. O S é 32 e o H é 1. Logo, isso aqui vai ficar, como eu tenho 2H, vai ficar 2, não é isso? Então aqui eu vou alterar para 2, mais o S, que é 32, vai dar então 34, certo? Então a gente pode afirmar o quê? Que 1 mol, não é isso? 1 mol de H2S equivale a 34 gramas, que é a massa fixa do H2S. Se 1 mol sempre equivalerá à massa fixa, você lembra disso? Então, 1 mol equivale a 34 gramas. Então, se eu tenho 0,08 mol, eu vou ter quantos gramas? Eu vou ter X. Então, meu X vai ser igual, ó, eu vou pegar o 34, vou multiplicar por 8. Olha aqui, ó. 8 vezes 4 dá 32, vai 3, não é isso? 8 vezes 3 dá 24, 25, 26, 27, então dá 272. Mas eu tenho 2 casas depois da vírgula. Se eu tenho 2 casas depois da vírgula, eu tenho que respeitar as 2 casas depois da vírgula. Então, X é igual a 2,72 gramas. Então, se 2,72 gramas, vamos aqui completar a nossa conta. Então, o C vai ser igual ao M. Quanto é que é a massa que nós achamos?
2,72. E vamos dividir isso pelo volume. Quanto é que é o volume, né? 20 ml. Vamos voltar lá para a Coca-Cola do McDonald's. Se 500 ml é 0,5, 200 ml é 0,2. Então, 20 ml vai ser igual a quanto? A 0,02. Então, a gente pode colocar aqui, ó, 0,02 litros, certo? 0,02. Logo, 2,72 divididos por 0,02, a gente pode multiplicar por 100 em cima e 100 embaixo. O que a gente vai achar? 272 divididos por 2. Quanto é que dá 272 divididos por 2? Vamos ver? 272 divididos por 2. 1 vezes 2, 2 vai dar 0. 7 divididos por 2 vai dar 3. 3 vezes 2, 6 para 1, 7. E 12, 136. Então isso aqui é igual a 136 gramas por litro. E aí, tá curtindo? Eu acho que você tá entendendo tudo muito bem, direitinho, com toda a paciência que você deve ter para entender esse tipo de cálculo. A gente precisa lembrar então que decímetro cúbico é a mesma coisa que litro. Não pode esquecer, decímetro cúbico é a mesma coisa que litro. Assim como metro cúbico é a mesma coisa que 10 ao cubo litro. Então, decímetro cúbico é a mesma coisa que litro, centímetro cúbico é a mesma coisa que mililitro e metro cúbico é a mesma coisa que 10 ao cubo litro. Correto? Então, vamos lá. Exemplo 2. Uma alíquota de 10 ml apresenta concentração de C6H12O6, que é a glicose, igual a 9 gramas por litro. Ele quer saber o valor da massa de glicose na alíquota. E ele quer saber também o número de mols de glicose na alíquota. Aqui caiu a tampinha da caneta que eu vou abaixar aqui para pegar. Então, como é que a gente vai fazer essa conta? Então, primeiramente, vamos lá. Ele está me dando, dessa vez, a concentração comum, que é o 9 gramas por litro, certo? Então, ele está me dando o C, que é igual a 9 gramas por litro, e ele está me dando o volume, que é igual a 10 ml, e que você tem que lembrar que você não pode usar o volume em mililitro, tem que ser em litro. Então, vamos lá. Se 500 ml é 0,5, 400 ml é 0,4, 300 ml é 0,3, 200 ml é 0,2, 100 ml é 0,1, se 100 ml é 0,1, 10 ml é 0,01 litro. Então, como é que a gente vai fazer essa conta? A minha concentração comum vai ser igual a massa pelo volume. A concentração comum a gente já tem, que é igual a 9. 9 vai ser igual à massa que ele quer saber sobre o volume da solução, que é igual a 0,01 litro. A gente pode fazer um cruz-credo aqui, ó, multiplicar cruzado. Quando a gente multiplica cruzado isso, Capadócio, M vai ser igual a 9 vezes 0,01, que é a mesma coisa que 0,09 gramas. Então tá aí o valor da massa de glicose na alíquota, 0,09 gramas. Muito bem. Do número de mols de glicose na alíquota. Opa! Bom, a gente tem C6H12O6. Muito bem. Se for na tabela periódica, você vai ver que o carbono pesa 12. Então, a gente vai ter 12 vezes 6, não é isso? Por quê? Carbono é 12 vezes 6, mais o hidrogênio é 1. Como eu tenho 12, vai ficar 1 vezes 12, mais o oxigênio é 16 vezes 6. 16 vezes 6. Isso vai ser igual, fazendo a conta, 180. Você não pode errar a massa fixa, Capadócio. Se você errar a massa fixa, você vai errar o problema.
Então vamos lá. Quanto é que vai ser isso aqui? 1 mol de glicose, certo? 1 mol de glicose tem quanto mesmo? Nós acabamos de achar a massa. 180 gramas, certo? 1 mol de glicose tem 180 gramas. Então, se 1 mol de glicose tem 180 gramas, se eu tenho 0,09 gramas de glicose, eu vou ter X. Eu vou fazer essa conta rápida, mas falando devagar. Veja bem, quanto é a metade de 180? Tenho certeza que você falou 90, concorda? Olha o número que está aqui, né? 0,09. Isso daqui é a mesma coisa que você pegar o 180 e dividir por 2. Ó, vem comigo. Pega o 180 e divide por 2, dá 90. Então, esse número aqui é você andar 1, andar 2, dá 0,9, andar 3, 0,09. Ou seja, é você dividir por 2 e andar 3 casas para a esquerda, concorda? O tio vai repetir. Divide o 180 por 2, dá 90. Anda uma casa, 9. Anda 2 casas, 0,9. Anda 3 casas, 0,09. Então é dividir por 2 e andar 3 casas. Quanto é que é isso aqui divididos por 2? 1 dividido por 2 é 0,5. Se eu tenho que andar mais 3 casas, então, ó, 0,5. Se eu tenho que andar mais 3 casas, com uma casa vai ficar 0,05. Com 2 casas, 0,005. Com 3 casas, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4 mol. Ou seja, se 1 divididos por 2 dá 0,5, botando mais 3 casas, nós temos 4 casas, 1, 2, 3, 4, que vai dar, então, 0,005 mol de glicose. Certo? Vamos para a próxima. A 3 fala assim, considere uma amostra de 20 ml, 9 miligramas por litro. Dessa vez a concentração ela não está em grama por litro, tá vendo só? Ela está em miligrama por litro. Do composto orgânico AAS, cuja estrutura está ali, ó. Ele quer o valor do número de moléculas de AAS na amostra. Nossa! Bom, como é que a gente vai fazer isso daí? Então, primeiramente, olha aqui, ó. A minha concentração está 9 miligramas por litro, não é isso? Miligrama é a mesma coisa que 10 a menos 3 grama. Tem que guardar isso. Miligrama é a mesma coisa que 10 a menos 3 grama. Então, se miligrama é 10 a menos 3 grama, então a minha concentração comum é igual ao quê? Se é 9 miligramas por litro, é a mesma coisa que 9 vezes 10 a menos 3 grama por litro. Certo? Muito bem. E o volume é 20 ml. Se o volume é 20 ml, lembra? Se 200 ml equivale a 0,2 litros, 20 ml equivale a 0,02 litros, certo? Se 200 ml equivale a 0,2 litros, 20 ml equivalerá a 0,02 litros, certo? Então vamos lá. Aqui a minha concentração comum vai ser igual ao quê? Aqui, ó, C é igual a M sobre V. Quanto é que é o C? 9 vezes 10 a menos 3 vai ser igual a massa, que é o M, certo? Sobre o volume. Quanto é que é o volume? O volume é 0,02. Olha só, 0,02 tem quantas casinhas depois da vírgula? Não tem 2? Então a gente pode dizer que é igual a 2 vezes 10 a menos 2, certo? 2 vezes 10 a menos 2 porque tem 2 casinhas depois da vírgula. Quando eu multiplico isso cruzado, a minha massa encontrada vai ser igual a quanto? 9 vezes 2 dá 18, não é isso? E 10 a menos 3 com 10 a menos 2 dá 10 a menos 5 gramas, certo? Gramas. Não está em notação científica. Aquilo ali não é a minha resposta final ainda, porque ele não pediu a massa, ele pediu um número de moléculas. Como é que a gente acha o número de moléculas?
Bom, nós vamos fazer o seguinte, preste atenção. Um mol sempre equivalerá à massa fixa, certo? Quanto é que é a massa fixa daquela substância? Eu vou ter que passar para a fórmula molecular para depois achar a massa fixa? Infelizmente. Infelizmente, olha aqui, ó. Isso aqui é carbono, isso aqui é carbono, isso aqui não é porque está colado no O, isso aqui não é porque está colado no O, isso aqui não é porque está colado no O, isso aqui é carbono, isso aqui é carbono, isso aqui é carbono, isso aqui é carbono, isso aqui não é carbono porque está colado no O, isso aqui não é carbono porque está colado no O, isso aqui é carbono, isso aqui é carbono, isso aqui é carbono. Essa bolinha do benzeno, lembra? Se você não sabe, está vendo isso agora pela primeira vez, essa bolinha quer dizer 3 duplas alternadas. Então, eu vou apagar aqui, ó, e vou botar aqui a dupla, dupla e dupla. Vamos lembrar que o carbono faz 4 ligações. Então, a gente vai completar sempre as ligações do carbono com hidrogênio. Lembra disso? Olha aqui, ó. Se aqui só tem um, faltam 3 Hs. Aqui é 1, 2, 3, 4, já está completo. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, já está completo. 1, 2, 3, aqui tem 1, 4. 1, 2, 3, 4, já está completo. 1, 2, 3, 4, já está completo. 1, 2, 3, aqui 4. 1, 2, 3, aqui 4. 1, 2, 3, aqui 4. Então, agora a gente conta. Quantos carbonos nós temos? Nós temos 1, 2, com 6 aqui, não é isso? Vai ficar quanto? 6, 7, 8, mais um aqui, 9. Cuidado para não contar errado. Então, eu vou colocar aqui, ó, porque o espaço está pequeno. C9, H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuidado com esse H para você não esquecer. H8. E eu tenho 1, 2, 3, 4, O4. C9, H8, O4. Considerando que o carbono pesa 12, que o oxigênio pesa 16 e que o hidrogênio pesa 1, essa soma dá 180. Também, olha, coincidentemente, igual à glicose, 180. Então, 1 mol equivale a 180. Relembrando aqui, ó, 12 vezes 9 mais 1 vezes 8 mais 16 vezes 4. Essa soma dá 180. Então, 1 mol equivale a 180 gramas. E 1 mol tem sempre a mesma quantidade de moléculas, que é igual a quanto? Você lembra? 6 vezes 10 a 23. E a gente vai aproximar, certo? Então, 1 mol tem 180, que tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Ok? Então, se eu tenho 18 vezes 10 a menos 5, não é isso? Gramas, eu vou ter quantas moléculas? X. Então, meu X vai ser igual a 18 vezes, olha aqui, ó, 6. 10 a menos 5 com 10 a 23, vai ficar o quê? 23, 22, 21, 20, 19, 18. Então, vai ficar 6 vezes 10 a 18, divididos por 180. O que nós podemos fazer? Cortar o 18 com 180 aqui dá 10. E podemos cortar o 10 com 10 elevado a 18, que dá 10 elevado a 17, certo? Então, nós chegamos ao resultado final, que vai ser igual X igual a 6 vezes 10 a 17 moléculas. Muito bem. 6 vezes 10 a 17 moléculas. Poxa, Binho, essa foi difícil. Nossa, tanta conta. É verdade, muita conta. É só você se organizar, certo? Na 4 diz o seguinte: calcule o valor do volume de solução aquosa em litros de CaCl2 necessária para se preparar com 0,2 mol de CaCl2 uma solução 4,44 grama por litro. Vamos lá. Primeiro, se concentração comum é massa pelo volume,
eu já tenho a minha concentração comum, que é 4,44. Eu vou puxar para cá então. 4,44 vai ser igual a massa, que eu não sei, e o volume que ele quer. Então, eu preciso saber qual é a massa. Como é que eu faço para descobrir qual é a massa ali envolvida? A mesma coisa que o tio fez aqui. Olha aqui, ó. 1 mol de CaCl2 equivale a quanto? Você vai na tabela periódica, vai ver que o cálcio pesa 40 e que o cloro pesa 35,5, como está aqui no problema. Então, 35,5 vezes 2 vai dar 71. E 71 com 40 do cálcio, 71 com 40 vai dar 111 gramas. Então, 1 mol tem 111 gramas. Se eu tenho, então, 0,2 mol, como está escrito aqui, 0,2 mol, eu vou ter X. Então, X é igual a 2 vezes 111, dá 222. Quantas casas depois da vírgula eu tenho que respeitar? Uma casa. Então, dá 22,2 gramas. Então, você coloca o 22,2 aqui na massa. Então, olha aqui, ó, 22,2. Troca o V de lugar com 4,44. O que nós vamos achar? O V é igual a 22,2 divididos por 4,44. Logo, o volume vai ser igual a quanto? Muito bem. Bom, se fosse 22,2 divididos por 44,4, eu acharia meio, não é isso? Mas como então é 22,2 divididos por 4,44, quanto é que eu vou achar? Olha aqui, ó, 222 vezes 10 a menos 1, porque só tem uma casa depois da vírgula, certo? Aqui, ó, sobre o quê? 444 vezes 10 a menos 2, porque são duas casas depois da vírgula. Logo, o que a gente pode fazer? A gente pode cortar aqui, ó, 222 com 444, que vai dar 1 sobre 2. A gente pode cortar o 10 a menos 1 com 10 a menos 2, que vai sobrar um 10 a menos 1 aqui. Queridos, quando tem potência de 10 negativa embaixo, a gente coloca para cima positiva. Então, o V vai ser igual ao que? Esse 10 a menos 1 que vai subir 10, 10 divididos por 2, que é esse 2 que ficou aqui embaixo, que vai ser igual a 5 litros. Fechamos, então, a nossa primeira aula de unidade de concentração, que é a concentração comum. A próxima videoaula vai ser sobre a segunda unidade de concentração, que é a concentração molar. É isso aí, vem comigo.